Se você aí é uma criança que você jogou algumas coisas da sua infância, você deve perceber que eu adorava alguns jogos de infância. Bom, teve alguns que, quando eu e meu irmão jogávamos quando éramos crianças, tinha alguns que a gente sempre gostava um pouco de jogar na nossa cabeça. Mas nesse vídeo aqui, eu vou fazer algo bem diferente. Porque tem muita gente que gosta de fazer algumas coisas de alguns... Cara, eu não sei do que eu tô falando, pelo amor de Deus. Bom, eu vou fazer umas coisinhas aqui que vocês vão gostar muito. Porque hoje eu vou estar fazendo o meu primeiro top 20 jogos de infância. Esse aqui vai ser um dos vídeos mais ótimos que vocês vão lembrar da sua infância. E vocês sabem do que pode acontecer um pouco. Eu sei. Vai ser completamente difícil. Mas antes de começar esse vídeo, gente, eu sou a Bia e vocês estão no meu canal. E eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. E também comentar qual jogo foi o mais marcado que você tinha que ter jogado na sua infância. E também, antes de começar o vídeo também, você já teve uma lembrança de uns apps, tipo, alguns apps de infância, como Jogos 360, Jogos Y8, POC, essas coisas e tal. Então eu vou falar daqueles jogos de infância que eu tinha que ter marcado na infância desde pequena. Foi alguns anos atrás. Mas sem enrolações, vamos começar essa bagaça. E vamos para esse nosso número 20. Vamos começar de um jogo que a gente tinha jogado quando era criança nos jogos 360. Super Fighters. Esse jogo, cara, eu tinha que ter jogado alguma vez nessa infância. Eu tinha que ter lembrado algumas vezes dessa coisa de estilo, né? Bom, nesse jogo, você pode escolher um personagem de um homem. Você pode pegar algumas armas e também você pode jogar com seu amigo. E falando em amigo, eu tinha um amigo que a gente jogava esse jogo. Pelo amor de Deus. Ainda tem vários outros jogos desse web de jogos de infância. Só de criança, é claro, mas a gente vai para o nosso número 19. E esse próximo jogo é o Paper.io 2. Aquele jogo que você pode escolher algum perfil, colocar um nome e também você tem que, sei lá, tipo, pegar as outras cores dos jogadores e deixar tudo com a mesma cor. Eu não sei do que eu tô falando, pelo amor de Deus. Mas vocês sabem, o Slither.io é um dos jogos que eu tinha ter jogado na infância. Bom, basicamente é esse jogo de cobrinha aí que eu não sei por que ele tinha ter sido famoso. Mas eu sei de umas coisas boas. Só de pensar dos bugs até. Enfim, vamos para o nosso 18. Vocês sabem de... Nossa! Bom, eu não ia falar nossa, mas vocês sabem de Cartoon Network, né? Então, tinha uns jogos de coisa que eu tinha ter jogado no nosso PC que era bem legalzinho, só que ele tinha ter estragado. E eu realmente queria jogar esse de novo. Eu tô falando de o Copa Toon. Cara,
Esse jogo tinha algumas coisas estranhas. Tipo, tinha alguns personagens de bem diferenciado. Tem, tinha também a Tom Cup, que tinha ter lançado em 2019. Cara, eu só tava vendo as imagens. Tem até o desenho da Copa Toon, pelo amor de Deus do céu. Ok, isso vai ser um pouco rápido. Mas a gente vai para o nosso próximo. O número é 17. Agora a gente vai estar no Poke. É umas webs de jogos que eu sempre, às vezes, tinha ter jogado na infância. Bom, pra falar a verdade, Subway Surfers foi o único que tinha ter acabado de chegar aqui. Eu não sei porquê, mas só porque ele é famoso. Eu não sabia disso. Mas o único que eu tinha ter jogado era o Temple Run. Eu disse run. Eu disse run. O que eu tô falando? O Temple Run foi um dos jogos que eu tinha ter jogado desde criancinha. Era um jogo de que você tem que correr fugir de macacos e poder atravessar uns obstáculos. Cara, eu não sabia desse jogo, cara. Nossa. Agora a gente vai poder ir no nosso 16. Ai. Flash vs Naruto. Me marcou um pouco da infância desse jogo. Eu tinha que ter jogado com a Sakura nesse jogo. Eu sei, esse jogo não é incrível. Eu só tô fazendo umas coisas rápidas aqui. Até agora. E não podemos esquecer dessa música. Era completamente incrível, inacreditável essa música. Só espero que eu não pegue uma coisa difícil. Teen Titans Go Jump Jones 2 foi um dos jogos que eu tinha marcado na infância. Esse jogo foi completamente algo bem... eu não sei, mas... E aí, que conseguiu? Peraí. Que eu tô falando, pelo amor de Deus? Ok, vamos pro próximo. Outro jogo no Cartoon. Foi um dos jogos que eu tinha ter baixado. Não, baixado não. Jogado na infância. Cara, eu nunca posso esquecer aquelas coisas que eu tinha ter fazido, mas era W Gasto. Mas eu sei que eu tô falando rápido pra não ficar um vídeo longo, mas não sei, né? Vamos para o próximo. E esse jogo tinha algo bem útil pra gente. Era o Dynamons. Eu tinha ter postado isso no meu canal pra poder fazer umas coisinhas, pelo menos. Meu vídeo tinha algumas edições um pouco estranhas. Mas, por além de ter uma coisa boa sobre os Dynamons, é que ele é uma versão completamente diferente. Ele é uma cópia de Pokémon. Ele tinha vários mundos para você ter alguns Dynamons para você capturar. E para quem não assistiu ainda meu vídeo de Dynamons, vai lá assistir. E confira no canal. E tem alguns treinadores e tem algumas coisas de interrogação que tem uns Dynamons que estão
por perto. Vai me devolver, custou 500 Bom, libras. aqui você tem umas cartas como que você pode escolher alguns ataques. E a criminosa sou eu. É igualzinho do Pokémon. Mas pelo menos Temos uma teve notícia algumas de coisas última hora boas para por dar a vocês. aqui. Várias fontes estão nos dizendo que um trem da Eurostream foi sequestrado. Bom, Se tiver pular uma melhor vou voltar cabeça consigo. foi um jogo de celular que eu tinha ter jogado na infância. E era completamente legal e divertido. E tinha várias coisas que tinha ter marcado um pouco da infância, mas era... eu não sei. Se você conhece a Nitro Me Classics, você deve perceber que Twin Shot foi um dos jogos mais fofos e incríveis que tinha ter marcado na minha infância. A música, os gatinhos, tudo isso junto foi único, que foi um marcado incrível na minha infância. Os inimigos, as flechas que você usa para obstáculos e outras coisas. Tinha até ter lançado um Deluxe pela primeira vez. Você se lembra de jogos Free? Tinha muito jogo, mas tanto jogo que eu não fazia a mínima ideia. O mouse era tão grande que parece até um cristal que quer... sei lá. Mas, pelo menos uns jogos que eu não faço a mínima ideia de como que eu poderia jogar. Eu não sei de qual eu lembro, mas talvez vocês poderiam adivinhar. Comenta aí. Completamente algo que eu não fazia a mínima ideia do porquê que esse jogo era tão legalzinho. Eu tô falando do Stick Hulk. Esse jogo me tinha ter me lembrado de algumas coisinhas bobas. Até parece que tinha alguns diferenciados, mas tinha algumas skins completamente diferenciadas e alguns obstáculos que eram bem difíceis. Ou será que fáceis? Eu vou lembrar de algum jogo bem incrível pra vocês. E eu tô falando desse jogo aqui, o Vex. O Vex é um jogo onde tem um Stickmanzinho que tá tentando passar por uns obstáculos bem difíceis. E tem ainda uma série dele. Eu não sei o porquê que tinha algumas coisas, exceto esse aqui que eu não faço a mínima ideia do porquê. Mas esse jogo eu tinha lembrado muitas vezes na infância nossa. Eu nunca vou esquecer dele. E nada mais justo do que fazer algo bem justo para poder colocar o nosso belo queridíssimo J-Switch. O J-Switch foi o único jogo que eu tinha até jogado quando era criança. Era bem legal, tinha alguns obstáculos, passava de velocidade a velocidade e tinha até conseguido criar o Creator, que você cria umas fases bem diferenciadas e tinha até um modo história bem diferente para poder ter um belo de começo. J-Switch, eu adoro você. Agora a gente vai falar sobre esse jogo aqui, o Bad Ice Cream. Bad Ice Cream é um jogo de sorvetes raivosos que você pode escolher um sabor diferenciado e até jogar com seu amigo. Ele tem um iglu, né? Eu não fazia a mínima ideia do que a gente estava fazendo.
E era completamente incrível sobre algumas coisas sobre Bad Ice Cream. Ai, tinha com sabores bons, tipo vanilla, chocolate, eu não sei desse tal de sorvete. Mas Bad Ice Cream foi um jogo que eu tinha até marcado na infância algumas vezes. Sem contar que esse jogo ele era de PC e completamente lindo. Fireboy Water Girl. Esse foi um dos jogos que eu tinha ter jogado na infância, bem incrível. E tinha alguns que eu tinha ter colocado algumas coisas boas sobre ele. E ele era tão incrível, mas tão incrível que eu sei lá. E eu não fazia a mínima ideia o quanto que eu tava contando. Crazy Zombies. Esse jogo eu tinha que ter colocado muito na infância de todo mundo. Era completamente incrível. Cheia de zumbis invadindo a cidade. Mas tinha também uns heróis que eu não fazia a mínima ideia do porquê. Tinha alguns que eu não conheço. Mas é completamente legal. E eu queria que fazer lançar um 10. Agora a gente vai poder falar de um jogo bem legal que tinha marcado na infância de todo mundo. Bombit. Esse jogo foi baseado em um jogo bem clássico de Bomberman, que tinha ter marcado na infância de todo mundo. Tem até uma série de todos eles que tinha ter... Esse jogo era bem legalzinho.